Fala galera, Tá tendo jogo hoje? hoje não, é que é sexta, né? Sexta-feira. Ah, é verdade. O pessoal sextou já, né? Sextou, vamos Hoje é o dia da convidar a gente ver quem galera. que. Hoje é o dia da gente ver quem que realmente é forte na pegada. Exatamente, cara. Convidar a galera pra live. O William, sempre por aqui. Tô na Sincorp ainda. Convidei pessoal. Então, boa noite a todos. Dando início a mais uma live. E hoje o nosso tema é um pouco. Não um pouco não, né? Bem voltado para a administração da plataforma. Tal. Então, o nosso tema de hoje é por que não se pode deletar um usuário no Salesforce. Já me fizeram essa pergunta e de certa forma, para quem está começando no mundo Salesforce, é uma das coisas que um administrador chega na plataforma e fala assim: o funcionário saiu, vou excluir esse cara. E dá de frente com esse pequeno deslize, acho que até falo aqui. Sim, O, Leonardo. o Leonardo falou que é a primeira live dele. Primeira Bem-vindo, live Leonardo. dele. Então, isso é o que acontece muito para quem está começando na plataforma de não entender o porquê. Né? Por que eu não posso incluir um usuário? Um registro como outro qualquer, tem campos como outro Exatamente. qualquer, eu consigo customizar campos, consigo customizar layout. Por que eu não consigo excluir esse registro? Né? E a razão, porque, porque não é possível excluir, é bem simples. Né? Se a gente pensar no core, como no conceito da plataforma, já começa que você vê que o usuário ele é meio que único globalmente. Você não pode ter Isso aí. um nome de usuário repetido no universo Salesforce. Né? Então, por aí você já vê a importância de um usuário dentro da plataforma. Né? O quão importante é um usuário para dentro da plataforma. E o segundo ponto é a questão de é, histórico dentro da plataforma. Então, quando você faz qualquer tipo de alteração na plataforma, se um administrador entra lá e muda um layout, você tem um histórico disso. Sim. Se você ativou um campo, um rastreio em algum campo dentro da plataforma, você pode falar assim: toda vez que alguém alterar esse campo, status, por exemplo, status do lead, eu quero que você me informe que isso foi alterado e por quem e quando. Então, o que a Existe, gente chama. existe também, existe também um campo padrão. Eu acho que vocês já devem ter se deparado com esse campo, que é o criado por e modificado por. Esse Exatamente. campo ele é padrão e você não consegue tirar ele do layout da página. Todos os objetos, Todo o registro. definitivamente todos os objetos vão ter criado por, modificado por. Sim, E internamente tem até quando foi visto pela última vez, então essas informações elas fazem parte do core da plataforma. Então, sim. basicamente essa é a razão pela qual você não consegue excluir um usuário. Né? Imagina que você tem um usuário, e esse usuário tem conta, tem lead, tem caso, tem oportunidade, e você simplesmente exclui esse usuário. O que acontece com esses dados? Você não quer apagar esses dados, você só quer, teoricamente, excluir um usuário. Né? Mas como estava Uhum. amarrado, você está, teoricamente, se esse usuário não existe, todos esses dados você mandaria embora. Né? Perde. Sim, Então, esse é o motivo pelo qual você nunca vai conseguir excluir um usuário dentro da plataforma. Isso, de certa forma, é interessante, porque se você olhar para outros sistemas, eu já mexi em vários sistemas personalizados, outros até mesmo de terceiros, e muitas vezes você tem esse recurso de excluir um usuário, não só desativar o usuário. Né? uhum. E falando um pouco de desativar o usuário, né? A Salesforce ela recomenda que quando você está fazendo essa transição, imagina o nosso caso de uso aqui, um funcionário saiu e a gente está trazendo uma pessoa para ficar no lugar desse funcionário. Qual que é a solução ideal? Se eu não posso excluir e eu já estourei meu limite de licença, seria você desativar esse usuário. Né? Sim, Quando você desativa esse usuário, você ganha de volta a licença
para poder utilizar em outro usuário. Ele perde a licença e aí volta para as suas licenças disponíveis e o seu usuário fica desativado. Mas os registros onde ele mexia, onde estava ele como usuário dono, criado por exemplo, vai ter o nome dele lá ainda, não vai ter perdido esse histórico. Todo o histórico vai estar lá, todo o tracking de onde ele passou, que ele alterou, vai estar lá. E aí um outro ponto que a Salesforce recomenda é nunca, definitivamente, nunca alterar o nome de um usuário para outro usuário. Então eu tinha o João saiu, entrou a Maria. Eu vou lá e altero o nome do João para Maria e tá tudo certo. Não, errado. Imagina que esse João, ele tinha conta, tinha lead, tinha caso, tinha oportunidade, coisas de anos para trás, e agora a Maria entra e, como assim, a Maria já tem uma conta? A Maria já alterou esse registro? Você afeta todo o controle de histórico, o que uma das coisas que a plataforma tem de mais legal, né? Você afeta dentro da plataforma. Sim. Então, por isso que o melhor cenário é desativa o usuário e cria um novo usuário. Porque quando você desativar, você vai ganhar, recupera a licença e cria um novo usuário. O Edson até falou, o melhor nesse caso é congelar. Sim, esse é um outro ponto que a gente vai falar aqui. Para você desativar um usuário, você tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Um usuário ele pode ter processos agendados, ele pode ter envio, disparo de relatórios agendados. Ele tem N coisas que um usuário pode ter de forma automática dentro da plataforma. E quando você desativa um usuário, o que você faz? Você para todos esses processos, todos esses fluxos. E, de certa forma, você gera erros dentro da plataforma. Tá? Se você desativar um usuário que tem um relatório agendado para ele, você vai começar, o administrador vai começar a receber um erro, falando, olha, esse relatório não pode ser executado porque o fulano está desativado. Arthur? Oi? Travou foi aqui? Aí? Foi aí? Eu não sei. Aqui travou você. Aí deve ter travado eu. Foi isso que aconteceu. Bom, eu vi que eu estou no 4G, mas eu vou continuar assim mesmo, não vou mudar agora não. Sim. Então... O que eu ia falar era, quando eu travou, era que um caso que ocorreu em um projeto que nós estávamos, inclusive, um usuário, a gente estava usando a árvore, né, de papel, e um usuário foi desativado internamente lá na empresa. Só que eles não desativaram na org. E a nossa aplicação, ela usava justamente a hierarquia de papel. Então esse usuário, pra gente, ele era como se existisse, estava tudo normal. Só que eles não tiveram o cuidado de desativar o usuário, recuperar a licença e tudo mais. Então o usuário continuou na árvore e aí bagunçou toda a aplicação, enfim. Então, um ponto para se atentar aí quando você for desativar o usuário, né? Sim, lembro desse caso. Bom, então só fazendo uma revisão, né? O histórico, que eu acho que não só um dos pontos mais importantes, mas como uma das features mais interessantes que a gente tem dentro da plataforma. Tracking, se ele alterou layout, se ele alterou permissão, tudo isso você tem esse tracking dentro da trilha de auditoria do Salesforce. E você alterar simplesmente um usuário, então, acaba não sendo a boa opção por conta disso. E o outro ponto, que é a recomendação da Salesforce, é você utilizar a opção de congelar o usuário. Então, quando você tem, dentro do usuário tem um botão chamado freeze em inglês e congelar em português, e você consegue fazer com que aquele usuário simplesmente não tenha mais acesso dentro da plataforma. Ele para de ter conseguir fazer qualquer login, seja através de API, seja através da tela de login do Salesforce. Porém, os processos internos não param de funcionar. Então, se ele tinha um envio de relatório agendado, vai continuar funcionando. Se ele tinha um workflow ou qualquer coisa que esteja relacionado com o usuário dele, isso não para de funcionar. E qual que é a vantagem disso? Né? Você ganha tempo para conseguir identificar onde que esse usuário está sendo usado e fazer a migração para um usuário correto. Né? E o usuário simplesmente perde o acesso. Então,
Imagina que o seu gerente chegou no meio do expediente e falou: eu estou mandando o fulano embora e você tem que cortar o acesso dele. Né? A primeira coisa que você pode pensar é: vou lá e vou desativar o usuário dele. Sim. Então, saiba que essa não é a melhor opção. Né? Então, a melhor opção é congela o usuário. Nesse momento, ele trava, não tem acesso. Exatamente. Como o Joe falou, ele conta como uma licença. O usuário congelado, ele não libera a licença, tá? Então, por isso que a ideia é você fazer esse congelamento ao ponto de você identificar onde está sendo usado e depois conseguir desativar ele para criar um novo. Tá? Para que você congele, você precisa tomar todos os cuidados de fazer o tracking de onde ele está sendo usado, fazer tudo, preparar todo o ambiente, daí sim você pode desativá-lo e aí recuperar a licença e enfim, usar a função. Um outro recurso onde é usado muito o congelamento de usuário é quando o usuário sai de férias. E aí vai fazer até um sentido para você o porquê não desativar. Imagina que você tem, numa empresa grande, 10 funcionários de férias. E você congelou 10 usuários. Se esses 10 usuários lhe dessem 10 licenças, porque esses usuários estão congelados, o que você ia imaginar? Opa, tenho 10 licenças para gastar. Né? Sim. E você vai e cadastra 10 novos usuários. E quando esses outros voltarem de férias, o que você faz? Aí você tem uma briga aí, né, de licença. Então, por isso que o congelar não tira a licença, ele não libera a licença. Justamente porque se o seu funcionário saiu de férias, você congelou, quando ele voltar você descongela e ele segue a vida normal. Né? Sim. Tem muitas empresas que têm essa política de que o usuário está de férias e ele perde o acesso total. Ele faz login, não acessa e-mail. É o melhor do mundo, né? Eu quero estar nesse cenário quando eu sair de férias. Não é? Por favor, congelem meu usuário quando eu estiver de férias. E isso permite você ter esse controle, né? Porque se você simplesmente congelasse e ganhasse uma licença, isso poderia fazer uma lambança, né? Porque aí seria o mesmo uso de você desativar, né? Com exceção da vantagem de não parar alguns processos, seria o mesmo uso. Exatamente. E o fato dele não parar os processos é pelo qual ele precisa das licenças. Né? Porque se ele tiver com algum processo rodando que demanda uma licença específica, você não pode fazer a desativação dele. Então, no Freeze, ele usa a licença. Sim, boa. Uma pergunta do Leonardo César. Tem alguma forma de levantar facilmente todos os processos atrelados a esse usuário congelado? Uma boa pergunta, cara. Não. Não tem, cara. Infelizmente, é um trabalho... Um trabalho chatinho. Todos os processos, não. Assim, eu acredito que dê para você pegar os registros que ele é dono de forma fácil, com relatório, mas processos, por exemplo... Trabalhos agendados, não, você vai ter que entrar e olhar manualmente. Relatórios, você vai ter que olhar manualmente. Uma opção que tem, de forma fácil, né, você como administrador, seria você fazer o login como se fosse aquele usuário. Sim, boa. E aí você ter essa visão um pouco mais profunda do usuário. Né? Mas, a priori, não tem nada que te diga assim, olha, esse cara está usando aqui, 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 aqui. É um trabalho, em partes, até chatinho por conta disso. Isso aí. Tem mais alguma outra pergunta? O Edson falou aqui, uma recomendação para clientes que disponibilizam a gestão de usuários para a área de security é usar nas férias. Que é o que você estava falando. Sim. Sobre o congelar. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Você lembra de mais algum ponto de usuário? Cara, não. Acho que de caso de usuário não tenho nenhum ponto. De case só é esse mesmo que aconteceu recentemente, inclusive. Mas é isso aí, acho que é uma... eu já vivenciei isso de desativar um usuário e não congelar. Né? E simplesmente uma pessoa saiu da empresa, o chefe já chegou desesperado,
naquela neura de licença, que as licenças eram contadas, pediu para desativar o usuário, desativa. Desativamos o usuário e não deu poucos minutos e a bomba começou a explodir, porque gente não recebe e-mail de quem receber e um monte de outro problema, processo que parou. Então, eu já passei por isso. Um outro uso muito interessante que eu acabei de lembrar aqui do freezing é quando você vai fazer um deploy, que você precisa, de certa forma, congelar o acesso de todo mundo, né? Dentro da plataforma você consegue... É um trabalho um pouco chatinho, você não consegue fazer só no visual, mas imaginando que você tem um data loader ou workbench, você consegue extrair o ID de todos os usuários que não estão congelados, congelar todo mundo menos o seu, e você via carga congela todo mundo. Então tem um objeto, se não me engano chama user, não vou lembrar o nome dele aqui, de cabeça não lembro, mas tem um objeto atrelado ao usuário, não é o mesmo do usuário, tá? É um outro objeto, e aí ele tem uma flag chamada isFreezing. É isso que eu estou falando, tá na documentação do Salesforce, tá? É algo que eles indicam a fazer. E se você pesquisar por congelamento em massa, o Massive Freezing, você vai encontrar essa opção. Uma forma de você congelar em massa vários usuários. É a forma mais recomendada hoje do que uma coisa que o pessoal fazia muito tempo atrás, era criar um novo perfil que estava sem data de login, data e hora de login, e trocar todo mundo para esse perfil e depois voltar para o perfil anterior. Mas imagina, você tinha que exportar um original, depois fazer um update, depois de novo voltar para o original de novo. Então era um trabalho bem maçante. Com o freezing fica muito mais fácil, porque você pega todo mundo, coloca todo mundo com freezing, depois você vai lá e inverte e passa todo mundo para desfreeze, né? Isfreezing igual false. Sim, boa. Então, eu já fiz isso nos últimos deploys que eu fiz dessa forma. Achei que foi bem mais prático. Né? Sim, nós temos uma pergunta do John, não sei se eu entendi direito. O Edson disse aqui, até porque existem ações que o próprio usuário pode criar como visibilidades nas listas e até mesmo record types, ficados, etc. O John disse, sim, compartilhamento manual. Ainda temos que trocar para o Classic para compartilhar registros. Compartilhar registros? Acho que isso que ele está falando do recurso do Lightning, eu acho, né? Não sei que o Lightning ele não tem o compartilhamento manual. Então, se você quiser fazer o compartilhamento, você tem que ir para o Classic. Né? Existe uma solução paliativa para o sharing, que existe um app, né, App Exchange Free, que você tem esse mesmo recurso que a gente tem do Manual Sharing para Classic, a gente tem ele similar no Lightning, tá? Se você procurar por Manual Sharing no App Exchange, você vai encontrar facilmente esse aplicativo que eu estou falando. Eles montaram uma tela bem similar ao do sharing do Classic, e internamente ele popula as mesmas tabelas que o Manual Sharing faz no Classic. Tá? Então, para quem está no Lightning e está sofrendo pela falta desse recurso, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. Boa. Sim, o Edson falou da opção do single sign-on com o freezing, né? Que ele manual, mas em ação manual, porque nesse caso o AD acaba fazendo a gestão de bloqueio, mas não congela, exatamente. São duas coisas separadas, né? O usuário no AD estar desativado não quer dizer que ele vai automaticamente desativar dentro do Salesforce. Apesar que com um recurso novo de integração, você tem um pouco dessa flexibilidade, né? De criar um usuário na dele, já criar no Salesforce. É um processo mais trabalhoso para configurar, mas você tem mais recursos. Com Heroku você consegue fazer de forma mais fácil, né? Mas aí... O single sign-on com o Heroku? Não. Single sign-on não. Se for uma outra aplicação, você consegue... Não, aqui ele está falando do integrar o AD com o Salesforce. Entendi. O Active Directory com o Salesforce, tá? É que você tem duas versões do AD.
É isso, você tem o SAML, que é essa antiga, e você tem a nova agora, que não lembro o nome de cabeça, FS alguma coisa. Essa você tem ações, você consegue meio que projetar um caminho. Sim. Ela é mais avançada, eu ainda nunca trabalhei com ela, nunca fiz uma integração com ela, mas eu sei que você consegue, inclusive, determinar algumas coisas. Quando o usuário for criado no AD, criar o usuário aqui para esse perfil, para esse papel, você consegue fazer tudo essa configuração. Entendi. Bom, pessoal, a priori era isso que a gente queria passar para vocês, mas a gente também quer dar um recadinho. Recadinho Lembrando... importante. Fala aí, né? Bom, lembrar vocês que na última quarta-feira agora a gente começou a série de novos webinários, né? Então, infelizmente, ou felizmente, esses webinários eles não ficarão disponíveis de forma gratuita. Eles ficarão disponíveis para quem tem o nosso acesso VIP no blog Soulforce. Você consegue colar o link? Vou colar aqui, Fernando? Vou colar. Beleza. Então, as inscrições estão abertas, elas vão até a próxima quarta-feira, onde vai ser o nosso segundo webinário. Elas vão se encerrar às 23h59. E, cara, já tem gente lá, já tem gente na turma. Convido vocês a dar uma olhada no link que o Fernando colar aqui. E qualquer dúvida manda pra gente, que a gente tira com prazer. Pediram pra gente fazer também webinários para dev. Webinário de dev. A nossa ideia é fazer sim. Então, essa série de 9 webinários, ela vai acabar no final de agosto. A gente até fez a última semana de agosto, ela vai ser mais puxada. A gente vai ter praticamente 3 webinários na mesma semana, sendo 2 frees e um só para quem tem acesso VIP. Para quê? Para a gente conseguir já em setembro iniciar a turma de dev, tá? Então, a gente está com esse intuito bem forte de finalizar a turma de admin e começar a turma de dev. E a turma de dev ela vai ser um pouco mais longa, então ela deve chegar até perto do Natal ali, então provavelmente até o meio de dezembro. Então, podemos dizer também que essa é a última turma do ano de admin, né? A próxima provavelmente só no ano que vem que a gente vai conseguir abrir essa turma de admin de novo. A ideia é a gente ir intercalando essas turmas, por quê? Porque a gente tem que dar atenção para quem adquiriu o VIP, né? Dentro do VIP você tem um grupo privado, você tem webinários exclusivos, né? Vão ter 3 webinários exclusivos, onde vocês vão estar com o microfone aberto para falar com a gente, tirar dúvida. Mandar dúvida. Você tem a mentoria de carreira, vai ser 1 hora de bate-papo com a gente, então, para poder definir o caminho que você vai trilhar. E para a gente conseguir fazer isso de forma bem feita, como a gente gostaria de fazer, não dá para a gente sair abrindo um monte de turma, porque senão a gente não vai conseguir dar conta disso. Essa não é a nossa atividade principal, a gente trabalha ainda das 9 às 18, então com muita demanda. Então a nossa ideia é faz a turma de admin, depois a gente vai fazer a turma de dev e depois volta para de admin e pode ser que surjam novas turmas. Então a gente tem ideia de fazer marketing cloud, field service, communities, e a ideia é ir fazendo essa mescla aí com vários conteúdos, né? Bom, só para finalizar aqui, o que eu falei do AD é o ADFS 2.0, tá? Que permite essa integração mais avançada com o AD. Então, se o seu AD já está nessa versão, já suporta o ADFS 2.0, você consegue integrar com o Salesforce de forma mais avançada. Isso aí. App Builder também. Cara, o App Builder ele entra muito do... vamos dizer que ele é metade de mim, metade dev, né? Então, a gente também tem essa ideia, né? Mas talvez ela seja mais para frente, né? Ela não virá depois do AdDev, provavelmente. Sim. Um PS aqui, lembrando que a primeira turma que a gente abriu agora de admin, ela tá com 50%, né, de desconto do valor. Então, a gente fez isso especialmente para a primeira turma de admin, justamente para a gente
trazer a galera. E é isso aí. Entrem lá, qualquer dúvida mandem pra gente, que a gente tira a dúvida sem problemas. Beleza, Dado o pessoal? recado? A gente se vê na segunda-feira, então, aqui na nossa live, no mesmo horário, 21h41. E na próxima quarta-feira, a parte 2 do webinário. Então, isso aí. Forte abraço, bom final de semana. Ligados. E até segunda. Até mais, galera.